Segunda-feira é dia da gente tirar dúvidas de aposentadorias, perícias médicas, o que você quiser saber sobre INSS, pode mandar sua pergunta agora, que eu estou aqui com o WhatsApp na mão, que é o 994-72-1022, e quem vai responder a todas as perguntas que chegarem é a advogada previdenciarista e também professora, doutora Marli Marçal. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde para você, Jodeva, boa tarde para quem está nos escutando, e obrigada, é um prazer estar por aqui. Prazer é nosso. A velha pergunta, e a greve dos peritos, doutora? Continua, persiste, e até agora o INSS não apresentou nenhuma outra alternativa para o segurado que precisa de fazer perícia médica. Não falou ainda nenhuma portaria para poder fazer a prorrogação automática, nem concessão de benefícios sem perícia médica. Até agora o governo ele não fez nada. E as perícias, Jodeva, estão demorando cada vez mais. Tem perícias que estão nessa greve, que as pessoas que iam fazer a perícia, chega lá, o perito está de greve, sendo remarcada para até 90 dias depois. E isso provoca um efeito cascata, porque às vezes a pessoa está com 30 dias de atestado, ela tem que voltar para o trabalho nesses 30 dias, não tem perícia de retorno, a empresa não pega essa pessoa de volta, o atestado dela só era de 30 dias, ela precisa ficar 90 dias sem receber do INSS e sem receber da empresa. Olha que situação. O duro, gente, você que está acompanhando o nosso programa, essa greve dos peritos não começou mês passado, não, começou em agosto. Agosto do ano passado. Isso, agosto de 2024, é uma vergonha. Lamentável. Daqui um pouco completa um ano. Completa um ano, daqui a pouco nós vamos lá comemorar com um bolo, né? É. Um bolo, vamos botar muito sal nesse bolo, bolo salgado, né, doutora? Bolo salgado. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui do Renato de Souza. Ele tem 14 anos de GPS e mais 14 anos como funcionário público. Ele pergunta, eu tenho que pagar até quando o GPS? Como é que é isso? O que é GPS? GPS é a guia, o carnezinho, que a gente chama aquele carnezinho laranja, né? É a guia de previdência social, então ele está pagando há 14 anos. Agora, me preocupa, Jodeva, esse outro vínculo dele aí de 14 anos de GPS e 14 anos de serviço público. Não pode acumular? Pode, desde que ele comprova que tem atividade mesmo. O servidor público ele não pode contribuir com o INSS de forma facultativa. Facultativa é assim, eu não exerço atividade remunerada, mas eu quero contribuir. O GPS é o facultativo? Não sei a maneira como ele paga. Pode ser professor, por exemplo? Pode ser professor, pode ser artesão, pode ser vendedor, pode ser qualquer coisa. Ele não pode não ter nenhuma atividade. E se isso aí for concomitante, Jodeva, porque aí já dá 28 anos de contribuição. Agora, se não for concomitante, por exemplo, talvez ele tenha trabalhado 14 anos como funcionário público, depois passou para GPS. Isso. Ele vai utilizar o tempo do serviço público dele para aposentar no regime próprio de previdência dele, ele não fala de qual que é, se é do município ou se é do estado, e aí ele também vai poder se aposentar também com o INSS, mas o INSS ele precisa dos 15 anos de contribuição. Então, ele precisa contribuir mais um ano aí na GPS, mais 12 contribuições, para ele poder chegar nos 15 anos de contribuição e ele poder se aposentar. Mas o caso dele é um caso que inspira cuidado, tá? Por conta dos dois vínculos. Doutora Maria Helena, ela está perguntando, só esclarecer aquela questão. Ela fala do trabalho, do tempo de trabalho, mas é a idade, que é uma das formas de aposentar. Agora é uma das formas, das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, deve ser a de pontos que ela quer, né? Isso. Aquela regra de pontos. Ela falou não, mas deve ser. É a regra de pontos que ela precisa, que a mulher ela tem que ter 92 pontos. Então, você vai somar a mulher com 30 anos de contribuição. Primeiro, você soma a contribuição. 30 anos de contribuição e mais 62 anos de idade. Aí vai dar os 92 pontos que é exigido para esse ano. Mas aí você vai falar para mim assim, pode ser até uma dúvida da Maria Helena, mas a mulher agora, na regra geral, ela não se aposenta aos 62 anos e o homem aos 65 com 15 anos de contribuição, por que eu tenho que ter 30? Porque essa regra de transição é para aquela aposentadoria por tempo de contribuição que exigia da mulher 30 anos de contribuição e do homem 35. Qual que é a diferença para eu poder optar? Se eu vou querer a aposentadoria por idade da regra geral ou se eu vou querer a regra de pontos? O que a gente vai decidir disso aí? A gente vai decidir com cálculo. A gente coloca na calculadora qual que fica mais vantajoso para ela, ou a regra de pontos ou a aposentadoria por idade. O que ficar melhor para ela. Ela pode escolher, Ela pode escolher o melhor benefício para ela.
Ah, tá. O Lineu Antônio, doutor, ele tem 54 anos de idade, Certo. mas ele já contribui há 31 anos, Certo. só que 19 tem periculosidade. Certo. Como é que ele faz essa conta aí? Ele pode somar esse tempo dele da periculosidade, é homem, né? Então é Isso. 40% a mais no tempo, ele pode somar esses 19 anos, ele soma esses 19 anos, soma com o tempo comum dele, Aí já daria quase mais 6 anos. mais 6 né? anos. Aí você vai fazer Passaria para 25. 25 anos. Aí ele não se aposentaria também com 25 anos. Mas ele tem entendeu? 32 de contribuição, dos tá, quais tá. 19 são com periculosidade. Então, 25, nós vamos acrescentar nesses 31 mais 6, daria 37 anos de contribuição. E ele tem 53. 53 ou 4? 54, aliás. 54, né? Tem Ele, 54 a gente anos. poderia até somar, José, vai ver se ele entra na regra de transição de pontos. Porque aí, se ele entrar na regra de transição... 54 mais 36 dá 90. Dá 90? É. Não, então não entra, não. Não, né? Não, o homem precisa de 102, Jodevar. 102. 102. Ele vai cair na regra Mas geral. é interessante porque aqui, quando a gente somou aqui, ele chegou a 36 anos. 36 anos de Com a contribuição. periculosidade. O problema dele é a idade. 54 anos. 54 anos puxa ele para baixo. A pessoa está nova, mas atrapalha ela de aposentar, sabe? A vantagem está novo, mas acontece que para aposentar ele dificulta para a pessoa. Porque hoje não, desde 2019, o que o governo quer? Uma idade mínima para se aposentar. Para você ter ideia, uma das coisas que eu achei mais estranha e mais ruim para o trabalhador é exigir que o trabalhador que trabalha exposto a agente nocivo, né, à insalubridade, ele precisa ter 55 anos de idade, Jodemar. Agora, para você ter uma ideia, como é que você vai ficar ali trabalhando, exposto à insalubridade e precisa ter 55 anos de idade, que não precisava ter? Exatamente. Doutora, uma pergunta aqui. A pessoa hoje está com 46 anos, deixa eu ver o nome aqui, o Fagner. Está com 46 anos de idade, ele diz que trabalhou dos 14 até os 18 anos como pró-jovem, na época sem carteira assinada. Aí ele pergunta, ele perde esse tempo ou ele tem como comprovar isso? Ele tem como comprovar isso, ele fala que sem carteira assinada, mas ele devia ter alguma bolsa, algum incentivo, receber alguma coisa. Até a alimentação vale como pagamento. Se ele tinha isso, ele vai nesse lugar onde ele prestou esse serviço e ele pega a declaração, esse tempo pode ser, sim, contado como tempo de contribuição. Aí, no caso, por exemplo, se for na rede pública, aí ele pega lá na secretaria. Pega na secretaria. Mas Pró-Jovem é rede pública, ele pega, que hoje chama Pró-Cerrado, né? Pró-Cerrado. Ele vai lá, que eles têm todos esses dados, e aí ele entra como menor aprendiz, você pega todo esse período, você pode somar esses 4 anos para se aposentar. Aproveitando o gancho, aquele do CIEE, por exemplo, o estagiário que chega e recebe aquela bolsa pelo CIEE. O estagiário não. Não. Estagiário não, mas o menor aprendiz sim. Deveria, né? O estagiário também receber. Só a partir dos 14. Só a partir dos 14. E aí, como menor aprendiz. E o estagiário, ele não tem as regras de contribuição. Não tem contribuição de estagiário, ele não se encaixa como menor aprendiz. Então, quando alguém fala assim, vou fazer estágio ou vou fazer aqueles programas de menor aprendiz? Faz de menor aprendiz, porque você vai contar aquele como tempo de contribuição. Doutor, aqui a velha história da prova de vida. Tem gente com dúvida ainda se tem que fazer. Como é que está funcionando isso hoje? Olha, Jordeva, a prova de vida ela deixou de ser obrigação do segurado. Você recebe um benefício previdenciário, você não precisa se preocupar em fazer a prova de vida. Quando é que tem essa preocupação da prova de vida? Ela é importante? É. Ela deixou de ser obrigatória? Não. Ela vai sempre existir porque é uma maneira que o governo tem de identificar que as pessoas que estão recebendo benefício estão vivas. A gente sabe, Jordeva, que tem muita fraude. Então, precisa comprovar que essas pessoas estão vivas. O que você vai... No banco que você recebe, o que você presta atenção? Vai vir aquele extratozinho falando se você precisa ou não fazer a prova de vida. Se vier no seu extrato bancário, você vai lá no próprio banco que você recebe e fala, estou aqui, mostra a sua identidade, a sua prova de vida está feita. Então, e o INSS, Jordevar, ele faz cruzamento de dados, de informações, porque hoje está tudo cruzado, Jordevar. Hoje ninguém faz nada mais que o governo não saiba que você faz. Então, tudo é cruzado. Hoje o dado e o governo sabe que você está vivo.
votando. Vamos pegar o aposentado, Vamos. por exemplo, aquele com uma idade mais avançada, às vezes está até em casa acamado e não vai votar, porque não precisa, Não tem já mais, passou, não é obrigatório. essas coisas todas, e não faz nenhuma movimentação. E Certo. aí? E aí, essa pessoa, ela pode sim, esses aí que estão acamados, que não tem, ele tem um procurador. Esse que não tem condição de sair, normalmente ele tem um procurador, que é um filho, é um neto, alguém da família que cuida. Então, ele tem um procurador. Esse procurador pode fazer a prova de vida para ele. Então, ele vai lá no aplicativo do meu INSS, vem no banco ali, olha, tenho que fazer prova de vida. Você tem que fazer prova de vida até tal data. Aí ele vai no banco e fala, olha, eu sou procuradora dessa pessoa. Apresenta a procuração. Apresenta a procuração, que tem que estar dentro do site do INSS. Não é uma procuração simples que você vai no banco, não. Você tem que estar com essa procuração cadastrada no site do INSS. Aí ele entrou lá, viu que você é procuradora, aceita isso também como prova de vida. Professora Marli Marçal, obrigado mais uma vez pela entrevista. Imagina, eu que agradeço e desejo uma boa semana para você e para quem está nos assistindo. Para nós todos. Amém. Um grande abraço.